pessoal, mais uma vez aqui o seu guru da Mega, Wilson, do canal Mega Possibilidade. Gente, vamos falar hoje desse concurso que está acumulado aí em 30 milhões, né? O concurso 9.901 da Mega Sena. Gente, olha, antes de mais nada eu queria falar um pouquinho sobre esse carrão aqui, o Aston Martin Onix 77. Pessoal, esse carrão aqui, só para vocês terem uma ideia, ele custa média 1,85 milhões de dólares, cerca de 5 milhões de reais, tá ok? Se você ganhar essa bolada aqui de 30 milhões, você pode comprar esse carrão aqui para curtir e ainda sobra 25 milhões para você curtir a vida nesse carrão, tá ok? Esse carro, pessoal, ele é um carro de luxo coupé. Foi fabricado em 2009 e apenas 77 unidades só, por isso que é Onix 77, tá ok? Tá? É um carro de luxo de 2 portas, beleza? Então, se você faturar aí com as nossas dicas, você já pode comprar esse carrão aí, beleza? Mas antes, vamos falar um pouquinho, pessoal, da resenha sobre o concurso 1900 que ocorreu dia 4, tá ok? Vamos dar uma fala rápida aqui sobre o resultado e sobre o que a gente alcançou também. Gente, vamos falar rapidamente sobre o número 46 e o número 28, que tem uma semelhança. Os dois números têm a mesma condição. Por quê? O número 46 representa o número 10 aqui do lado esquerdo, e o número 28 representa o número 10 aqui do lado direito, ok? Por sua vez, o número 11 ele aparece aqui do lado esquerdo, né? O 55 é 1, 11, mas também, pessoal, ele representa o próprio número 2 da base, que 1 e 1 é 2, ok? O número 8, ele aparece de forma calculada, tá ok? No número 1 com 7, 1 e 7 é 8, ok? 1 e 7 é 8. E o número 43, por sua vez, ele também representa o número 7 de forma calculada, ok? Porque 4 com 3 é o número 7, então temos 7 dos dois lados aqui. E como eu já falei do número 28, mas tem o número 28 e tem uma outra peculiaridade muito interessante, que o número 30, eu já falei que geralmente esse número do centro ele pode subtrair, somar, ele pode ser o número base, né? Então ele diminuindo aqui do número 30, nós temos o número 28, ok? E o único número que surgiu de forma evidente para nós nesse concurso foi o número 27, que está muito evidente aqui o número 27. Como poderia surgir o 57, o 51, o 55, 52, ou o número 30, né? O número 23, representando o número 5, mas o número 27 foi o que surgiu. Nós conseguimos prever o número 11, o número 43 e o número 27 em no nosso palpite, ok? Mas vamos agora ao que interessa. O que interessa é isso aqui, pessoal. O concurso 1901, que vai ocorrer dia 28, quarta-feira. E esse é o nosso número matriz. E esse é o nosso gráfico do mapa astral, que vai nos dar uma dica de quais números podem surgir neste concurso, tá ok? Então, como vocês já sabem como funciona aqui, os números verdes são os números do primeiro quadro que nós vamos correlacionar, tá ok? Vamos passar para vocês isso daí, tá? Então, os números verdes são os números principais do nosso mapa astral. O segundo quadro, ele vem aqui representado nos números azuis, tá ok? Que estão pintados de azul, são os números que têm uma certa potência para surgir também nesse concurso, tá ok? E esses números que estão em amarelo eu não coloquei em nenhum dos quadros, mas são números que provavelmente também possam surgir. Eu esqueci de marcar o número 2 aqui, mas também vocês podem marcar o 2 como amarelo ou até como azul mesmo. Vocês podem utilizar ele, que eu creio que ele possa surgir também, porque nós temos o 1 e o 1 aqui, então formam 2, tá ok? Então ele pode sim, tanto o 2 como o número 11, ou o número 12, tá ok? Então esses números, ou pode surgir o 12 nessa forma, ou assim, tá ok? Então ele pode surgir aí, ou apenas o número 3, 1, 2, 3, então é básico isso daí. Gente, o nosso mapa astral hoje, ele está representando quase que um peixe, né? Tá parecendo um peixinho, né? Olha só que maravilha. Nós estamos entrando aí estamos nos signos de Aquário, vamos entrar aí, né, para o signo de Peixe, mês de fevereiro. Mas vamos lá, não tem nada a ver com isso, é uma coisa assim bem interessante.
Mas o que eu entendo desse mapa aqui, pessoal, é o seguinte: ele está dando um espelhamento, para vocês observarem que as mesmas diagonais dele tem basicamente as mesmas características, né? Exceto por alguma oscilação aqui. Então, mas só que essa oscilação, ela nos dá a entender assim. Eu creio que possa surgir pelo menos dois números espelhando essa base aqui e algum número surgindo para espelhar. Então, eu acho que vai ter um espelhamento aí, tá ok? Tipo assim, por exemplo, 21, 12, né? 31, 13, 41, 14, 51, 15. Então, esse é um espelhamento. Então, os números podem tanto vir aqui como vir aqui. Tá ok? Também eles podem surgir de uma forma do maior para o menor. Por exemplo, nós podemos ter aqui o 14, 59, nós temos o 14. 58, nós temos o número 13. Tá ok? O 56, nós temos o número 11, tá? Que pode, por sua vez, estar, igual eu falei, representado pelo número 2 ou pode estar representado de outra forma, esse número 11. Pode estar aqui no número 38, por exemplo, o número 11. Tá ok? Então o número 11 ele pode surgir tanto como o número 2 ou apenas surgindo assim. Como pode surgir o número 11? O número 1 e o número 10, tá ok? O número 1 e o número 10 também representam o número 11. Então eu coloquei eles. Por que eu coloquei? O número 1 está aqui e o 10 ele está presente de uma forma muito interessante aqui, ó. 4 com 6 com 4, 10. Nós temos o 1 com 4, 5, 5, 5, 10. Então o 10 está aparecendo aí, tanto de um lado como do outro. Dá para fazer esses cálculos aí, tá ok? Então o número 10 aparece aí. Então eu vejo que esse gráfico está mostrando que possa surgir espelhamentos, ou do maior para o menor, tipo assim, números maiores e números menores com o mesmo valor de números, tá ok? Por exemplo, o 45 é a mesma coisa que o número 9, o 54 é a mesma coisa que o número 9, o 36 é a mesma coisa que o número 9, tá ok? Assim como, por exemplo, vamos citar um outro exemplo aqui, como eu falei antes, né? O número 14 representa o número 59, o 13 representa o 13 representa o número 58, assim como poderia ter colocado 57 também, mas como eu não vi essa ocasião aí, poderia ter colocado, mas não achei interessante. Aqui, por exemplo, se vocês pegarem o número 5, vamos ter o 14, o 32, o 41. Se nós pegarmos o número 6, vamos ter o 15, o 24, o 33 e o 51, tá ok? E se nós pegarmos aqui o número 3, vai ter o 12 e o 21, tá ok? E no número 8, onde eu intensifiquei um pouco mais, vai ter o 17, o 26, o 35, o 44, o 53. Então esses três números aqui eu sei que eles têm uma potência maior para surgir, tá ok? Até porque nós temos eles de forma evidente aqui, O 53 de forma evidente, o 44 de forma evidente, o 35 de forma evidente, tá ok? Então esses números pode ser que eles venham surgir para nós aí nesse concurso. Então essa é a análise do nosso mapa nosso gráfico do mapa astral, e vai ficar para vocês. Vocês podem depois dar uma melhor avaliada e tirar suas melhores conclusões. Mas vamos à nossa correlação numérica de acordo com o número matriz, baseado com o nosso gráfico do mapa astral. O primeiro número evidente para nós é o número 16, tá ok? O primeiro número evidente nosso é o 16. O segundo número evidente que apareceu para nós é o número 48, tá ok? O número 48 é um número evidente, que também mostra o número 12, que aponta para o número 3, ok? O terceiro número evidente, pessoal, é o número 15, tá? O número 15 é o terceiro número. O quarto número evidente é o número 13, que está aqui muito bem formado, o número 13, tá ok? E nós podemos formar ele também aqui no 5 com o 8, nós teremos o 13 também, o quinto número é o 43, tá aqui, ó, 43, aqui, ó, 43 é o nosso número evidente. E o número 14, tá ok? Ó, tanto de um lado como do outro temos o número 14. Então pode ser que o número 28 apareça, que representa o número 10, tá ok?
Bom, de forma oculta temos o número 19. Calculando aqui esse lado esquerdo, nós temos o 1 com... vamos lá. Né? O 1 com 6, 7. 7 com 4, 11. 11 com 8, 19, ok? O nosso segundo número oculto é o número 20. Somando mais 1, nós temos o número 20, tá ok? O terceiro número oculto é o 59. Por quê? É o 14, tá? 14 aqui e 14 aqui novamente. Então o número 59 representa o número 14 no espelhamento, ok? O número 36, ele apresenta, pessoal, aí o número 9, tá ok? O número 9 ele é formado aqui, por exemplo, 4, 6 com 4, 10, menos 1, 9, 8 com 1, 9, 4 com 5 com 4, 9. Então quer dizer, o 9 ele está bem aparente aí, está aparecendo bastante aí, ok? De forma oculta, né? De forma oculta também temos o número 58, representando o número 13. Aonde é que está o número 13? Está desse lado direito, né? 1 com 4, 5, 5, 5, 10, com 3, 13, tá ok? E o 39 representando, né, o número 12, que por sua vez é o número 3, tá ok? Então o número 12, que por sua vez é o número 3. Como é que o número 12 aparece? 13 menos 1, 12, tá ok? Então o 12 aparece assim aí. De forma calculada, colocamos o número 21, tá ok? Número 21, que representa o número 3 e também representa o próprio número 1, 2 menos 1, 1, né? E 2 mais 1, 3. O próximo número calculado é o número 51, tá ok? 51, né? Que representa o número 6, não é verdade? E também representa o número 4, 5 menos 1, 4, 5 mais 1, 6, né? De forma espelhada. E o número 41, que também representa o número 5 e também representa o número 3, né? Que 40 por 4 mais 1, 5 e 4 menos 1, 3. O número 35, por sua vez, representa aqui o número 8, tá ok? O número 8, né? O número 35. E o número 31, que representa o número 4, tá ok, pessoal? Ou o número 2, né? O número 2. E também o número 44, que representa o número 2. Eu resolvi colocar esse 44 porque ele fecha muito bem aqui, tá bom? Então esses números aqui, pessoal, são números invertidos: o 12, o 15, o 14 e o 13, tá? Então por isso que eu coloquei esses números assim. Eles são um espelhamento dos números de cima, tá? Então ficou assim, de forma evidente, nós temos o número 16, 48, 15, 13, 43 e 14. De forma oculta, nós temos o número 19, o número 20, o número 59, o número 36, o número 58 e o número 39. De forma calculada, nós temos o número 21, o número 51, o número 41, o número 35, o número 31 e o número 44. Então esses são a nossa primeira correlação, nosso quadro principal. Esse outro quadro é uma outra possibilidade que nós temos de acordo com o baseado, né, de acordo com o nosso mapa gráfico do mapa astral, tá bom? Eu não coloquei o número 2 aqui, mas ele pode estar também. Vocês podem colocar o número 2 e fazer jogo usando o número 2, tá ok? Então nós temos o 35, ó, o 3, o 5, o 1 e o 9 e o 10, tá ok? Poderia ter colocado o 11 aqui, sim, mas o 1 e o 10 representam o número 9, o número 11. O 29, o 38, o 53, o 46, o 24, o 33 e o 56. São outras possibilidades aí, são aqueles pintados lá em azul. Pessoal, nesse concurso eu não fiz o derramamento, mas do jogo anterior, mas estou colocando aqui, disponibilizando para vocês 3 sequências de jogos, se vocês quiserem utilizar de acordo com os nossos números correlacionados, ok? Então, nós formulamos 3 sequências aqui. Vou passar para vocês como ficou essas sequências aqui. Depois vocês podem copiar, ok? Ficou o número 41, número 2,
número 51, número 15, número 14 e o 29. Viram que aqui nós temos um espelhamento, né? O 51 espelhando com o 15 e o 41 espelhando com o 14, tá ok? Nós temos o número 29, que por sua vez é o número 11, 1 mais 1 é o número 2, tá ok? Então assim é esse primeiro. E aí, outra dica, nunca marquem, se forem marcar, procurem marcar no máximo 2 números em uma sequência de jogos que já saiu. Não marque mais que 3. Pode ser que aqui nós tenhamos alguma coisa repetida aqui, mas eu procurei fazer isso aqui, no máximo 2. O resto é tudo com 1 e sempre busquem um número de longe. Esse número aqui, o 29, por exemplo, a última vez que ele saiu foi dia 31/8 de 2016, tá ok? Sempre busquem um número de longe, porque eles sempre descem para compor aqui o resultado. A outra sequência que eu formulei é o 53, o 9, 56, 5, 59 e 33. Você vai falar, poxa Wilson, você colocou 3 números na casa dos 50? Gente, eu tenho uma certa indicação que esses números vão surgir com base ao espelhamento, tá ok? Como o nosso número matriz traz muito o número 13, o número 14, o número 15, né? Esses números assim, então pode ser que eles venham de forma espelhada, tá ok? Então eu coloquei esses números aí, né? E outra coisa, eu intensifiquei o número 5 aqui, ó, número 5, número 5, número 5, número 5, porque se você somar tudo isso aqui, você vai ter o número 50, que é novamente o número 5. Então eu resolvi colocar dessa forma. Então sempre quando vocês formarem uma sequência numérica, ela tem que ter alguma base, você tem que entender, formular de uma certa forma, porque tudo de uma certa forma o destino nos coloca desse jeito. Então aqui nós temos 3 agrupamentos de números, quer dizer, 2 agrupamentos nessa sequência aí, tá ok? A nossa terceira sequência, ela vem composta do número 48, o número 5, o número 1, o número 2 e o número 41. Uma peculiaridade, esse número 1 com o número 2, a última vez que ele saiu foi em 2015, tá? A última vez que esses 2 números saíram juntos. Então é possível, como nós temos lá um número no centro, o número 1, e o número 1 de um lado, o número 1 do outro, pode ser que esteja formulando 1 e 2, ou o 12, ou até mesmo o próprio número 3, tá ok? Ou até o número 21. Então isso é possível que esteja sendo formulado, tá ok? Mas ficou dessa forma. O número 41, por sua vez, representa o número 5, né? Número 5. O número 48 é o número 12, que se você subtrair, por exemplo, 31 menos 1, 3 menos 1, nós temos o 2. Aí nós teríamos o número 12, tá ok? E o número 12 aqui é o 3, também poderia ser esse número 3 aqui. Então, por isso que eu coloquei dessa forma. Pessoal, ficou assim então, né, esse vídeo para esse concurso maravilhoso, acumulado em 30 milhões, do concurso 1901, que vai ocorrer dia 8, quarta-feira, tá ok? Espero que eu tenha o nosso mapa, né, nosso gráfico do mapa astral, nosso mapa astral aí, esse mapinha, possa ajudar vocês, os números, o número matriz também, lembrando que sempre vocês analisem o gráfico de acordo com o número matriz e tenta entender, igual como eu falei, creio eu que os números vão estar espelhados nesse concurso, do maior para o menor, ou os números menores aparecendo de uma forma, né, intensa nos números maiores aí. Então pode ser que esse concurso venha a surgir muitos números na faixa do 10 ao 20 e acima dos 50 pode surgir também, tá ok? É uma prévia que eu estou sentindo, que é a leitura que eu fiz daquele gráfico. Acho que o gráfico está mostrando isso daí. Bom, mais uma vez, quem tiver um bom resultado e, né, chegar aí a esses 30 milhões, ou chegar a uma quina, ou chegar a uma quadra, chegue onde você chegar, se você tiver um bom resultado e achar que as nossas dicas te ajudaram, peço que possa estar contribuindo para o canal, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho de uma forma mais intensa, mais viva, tá bom? Pode contribuir aí para o Banco Banestes, agência 102, Jardim América, conta 16876-724, titular Wilson Pereira. Desde já agradeço, muito obrigado pela sua doação, se alguém chegar a um bom resultado, e não chegando, eu já agradeço assim também pela sua audiência nesse canal.
dê aí o seu joinha, tá ok? O seu like, faça comentários, pergunte, tire suas dúvidas aí, qualquer coisa que você perguntar eu puder, vou responder de acordo com o que for possível, porque às vezes a gente está trabalhando, não dá para fazer tudo. Eu também estamos projetando um bolão para esse concurso, então deixa aí o seu joinha, dê um joinha aí, o seu like, comente alguma coisa, e agradeço a sua audiência aí nesse canal, por ter assistido, tá? Se inscreva conosco para estar vendo outros vídeos dos concursos futuros, porque assim que sair o resultado nós vamos fazer uma resenha desse concurso. Espero que nessa resenha eu possa dar o seu testemunho que você teve um bom resultado aí com a gente, tá ok? Até mais, muito obrigado, boa sorte, sorte aumentada para todos, é o que deseja o vosso guru da Mega Wilson, do canal Mega Possibilidade. Até mais!